atenção nesta palavra. O contexto do versículo lido nos mostra o apóstolo Paulo trazendo uma palavra poderosa de Deus ao nosso coração. Veja que primeiramente Paulo vai falar acerca da ação poderosa do Espírito Santo em nosso favor. E ai de nós, meus irmãos, se não fosse a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós podemos nessa noite exaltar e glorificar a Deus, porque no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus, ele reúne aos seus discípulos, e ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja para sempre conosco. Pensando nisso, irmãos, como seria difícil viver nesta terra, diante das adversidades que nós passamos, diante das aflições que nós somos submetidos a passar, se não fosse a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E isso, irmãos, é o que nos sustenta. Isso, irmãos, é o que nos ampara, que nos fortalece nos momentos de adversidades. O que seria das nossas vidas sem o auxílio do Espírito Santo em nós, meus irmãos? Que seria das nossas vidas ao passar pelas adversidades sozinho neste mundo, irmãos? Seria algo difícil. Mas nós podemos louvar a Deus nessa noite, porque nós temos a presença do Espírito Santo em favor das nossas vidas. E quando nós olhamos para o contexto deste versículo 28, o apóstolo Paulo nos fala acerca dessa ação poderosa do Espírito Santo em nosso favor. Ele vai dizer primeiramente que o Espírito Santo, ele é aquele que nos assiste nos momentos de fraqueza, meus irmãos e irmãs. A palavra assistir vai muito além de ver, vai muito além de estar presente. A palavra assistir significa que o Espírito Santo nos ajuda, igreja. A palavra assistir significa que o Espírito Santo é aquele que nos dá assistência nos momentos de fraqueza da nossa vida, meu amado irmãos. Paulo ainda no contexto vai dizer que nós não sabemos nem orar como convém, mas que o Espírito Santo que está em nós, igreja, é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis significa de uma forma que as palavras não podem explicar, meus irmãos e irmãs. Nós não sabemos orar como convém. Nós sozinhos não sabemos lidar com as lutas, com as adversidades. Por isso, Pai, por graça e misericórdia, providenciou Paracletos, providenciou o Espírito Santo Consolador para que esteja conosco agora e para sempre nesta vida, meu irmão. Você tem a presença dele na sua vida. Você nunca passa pelo vale, pelas aflições sozinho, porque você tem a presença maravilhosa do Espírito Santo que está assistindo, te auxiliando, te ajudando, te sustentando, te amparando nos momentos adversos, igreja. E eu volto a dizer, se não fosse o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, falo isso de experiência própria, se não fosse o Espírito Santo que estivesse do nosso lado, meus irmãos, como seria difícil lidar com as tempestades que nos sobrevêm.
diante das adversidades que nós somos submetidos a passar nesta vida, após o apóstolo Paulo falar acerca da ação maravilhosa do Espírito Santo ao nosso favor, ele vai trazer acerca de um plano vitorioso de Deus para as nossas vidas. E eu extraio aqui algumas lições neste versículo 28, e eu quero compartilhar contigo nesta noite. Primeira lição que Paulo nos fala neste versículo 28, igreja, é que ele nos traz acerca de uma certeza inabalável. O apóstolo Paulo primeiramente começa dizendo o seguinte: sabemos. Essa palavra sabemos, irmãos, é um termo exato, é um termo preciso, onde não há relatividade, onde não há espaço, irmãos, para dúvida, onde não há sombra para dúvida. Ele diz: sabemos. Quando olhamos para o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, ele vai usar essa mesma linguagem, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, meus irmãos. Ele vai dizer mais: e eu estou certo de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, igreja. Ele diz que algo convicto, onde não há sombra de dúvida. Ele traz essa certeza inabalável a nós aqui neste versículo. Esta é a mesma linguagem também usada por Jó, depois que ele perde todos os seus filhos de uma única vez. Depois que Jó ele perde os seus bens de uma única vez, ele perde também a sua saúde. A Bíblia diz que Jó então se lança com o rosto em pó, dizendo: eu sei que o meu Deus está vivo, eu sei que Ele é aquele que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, igreja. E esta é uma certeza que nós precisamos carregar aqui dentro, meu irmão, minha irmã. Ele diz: sabemos. Sabemos o que? Que todas as coisas cooperam, irmãos. Esta é uma certeza que você precisa carregar dentro de si quando você estiver passando pela adversidade na sua vida. É algo, irmãos, que não há sombra de dúvida, é algo de grande convicção. Mas em segundo lugar, ele fala acerca de um otimismo além das circunstâncias. Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam. É todas as coisas, igreja. Veja que aqui está incluindo não somente as coisas boas que nós passamos, mas as coisas ruins também estão cooperando, igreja. Às vezes nós olhamos para este versículo e trazemos à mente, pensando que somente as coisas boas vão cooperar para o bem. Não, igreja. Paulo está dizendo: é todas as coisas. Isso significa as coisas boas que você passa na sua vida, as coisas ruins que você passa na sua vida, cooperam para o bem, igreja. Todas as coisas. Eu falo isso, irmãos, que nós precisamos entender que os crentes fiéis também passam por adversidades na sua vida. Os crentes fiéis também sentem dores. Crentes fiéis também sofrem acidentes, passam por adversidade, mas nós podemos tranquilizar a nossa alma e o nosso coração nessa noite, porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, graças a Deus que sempre nos leva ao triunfo, igreja. Todas as coisas, irmãos,
Todas as coisas estão contribuindo, igreja. Aprenda a ver Deus também nos dias de adversidades. E saiba que Deus não perdeu o controle de nada nesta vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. E o que você está passando está cooperando para o bem. Se você de fato ama a Deus, igreja do Senhor. Todas as coisas, terceiro ele diz, cooperam para o bem. Precisamos entender que Deus, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus não tem prazer, igreja, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores. Deus não tem prazer nas nossas adversidades. Mas Deus, Ele vai usar as nossas lutas, as nossas adversidades para um bem maior, igreja. Deus vai usar as nossas lutas, igreja, para o nosso crescimento. Quanto mais luta, adversidade você passa, mais crescimento você tem na sua vida, mais você cresce, mais você tem experiências com Deus, igreja. É por isso que o salmista vai dizer, foi bom eu ter sido afligido, para assim, ó Deus, aprender os teus decretos. É nas adversidades que nós conhecemos mais acerca da grandeza, da santidade, da soberania deste Deus. Deixa eu te dar um conselho, não rejeita o dia de adversidade na sua vida, porque Deus está no dia da adversidade. Deus não te desampara no vale da sombra da morte, Ele não te deixa só, e tudo está cooperando para o bem, igreja, todas as coisas, meus irmãos e irmãs. Jeremias vai dizer, eu sei, o Senhor dizendo, porque eu bem sei, os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem projeto de paz na sua vida, meu irmão. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa. Ele permanece assentado no alto e sublime trono, controlando todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins, igreja. As coisas ruins, igreja, tudo está cooperando. Nada, igreja, sai do controle do Senhor. Eu vi um testemunho de um senhor de idade, que passou 2 anos internado, irmãos, no leito de hospital. Após a sua saída, ele teve encontro com seu pastor, e o pastor olhou para ele e falou, olha, agora vale a pena nós prestarmos um culto de ação de graças pela sua cura, por Deus ter te livrado da enfermidade que você estava vivendo. E ele falou, não pastor, nós vamos sim prestar um culto de ação de graças ao Senhor, mas não por causa da minha cura, mas sim por causa da minha enfermidade. Pastor então regalou os olhos e falou, por quê, meu irmão? Porque foi no momento da adversidade, a enfermidade, foi o meio pela qual eu me aproximei mais de Deus, que eu fui mais íntimo do Senhor, que eu passei a conhecer a Deus com mais clareza. Todas as coisas, igreja, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E em quarto, o apóstolo Paulo diz, que é para quem isso, irmãos? Ele diz, para aqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Deixa eu ver aqui nesta noite. Veja que essa palavra é somente para este grupo seleto de pessoas. Ele não está dizendo que são para todas as pessoas, igreja. Essa palavra não é para os ímpios. Essa palavra é somente para um grupo de pessoas que amam de fato a Deus. E quem é que ama a Deus, irmãos, senão aquele que entende que primeiramente foi amado por Deus? João vai dizer o seguinte na sua carta,
em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, dizendo que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, igreja. Antes de você tomar a decisão de amar a Deus, Ele já estava te amando. Antes de você amar a Deus, Ele já te amava. E Paulo vai dizer: todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E significa que se você de fato ama a Deus, não precisa se preocupar com o seu futuro, porque Deus está no controle do seu amanhã, da sua casa, da sua vida. Deus, Ele é aquele que enxerga além da curva. Deus é aquele que enxerga, irmãos, no escuro. Ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas, e nada foge do controle deste Deus, igreja. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vi uma ilustração também recentemente, de um menino todo eufórico, que havia recebido um embrulho, e ele passava pela praça. De repente um moço para aquele menino diz: onde você vai com esse embrulho debaixo do braço? Ele diz: eu estou indo para casa. E o que tem aí nesse embrulho? Ele diz: eu sei que é algo bom. E aí aquele moço pergunta: mas como você sabe que isso é algo bom? E ele vai responder: porque foi o meu pai que me deu. O meu pai só me dá coisas boas. É assim, irmãos, que nós precisamos ter a visão de Deus. Jesus vai dizer: qual de vós, que se um filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Qual de vós, que se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Qual de vós, que se um filho lhe pedir um escorpião, um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, você precisa crer nesta palavra. Eu caminhei durante quase esse mês, firmado neste versículo 28, igreja. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Eu encerro esta palavra com 4 conselhos de Deus para a sua vida nesta noite. Primeiro conselho: permaneça amando a Deus, independente das circunstâncias. Permaneça amando a Deus, independente das circunstâncias. Não permita que as circunstâncias ruins diminuam o seu fervor e seu amor pelo Senhor. Segunda lição: se renda totalmente a Deus de coração, igreja do Senhor. Terceiro conselho para você nessa noite: creia que Deus é especialista em transformar caos em bênção. Deus é especialista em transformar caos nas nossas vidas em bênção. Às vezes é uma situação que você não entende agora, mas lá na frente os seus olhos serão abertos e você verá aquilo que Deus fará na sua vida. Quarto e último conselho: descanse. Ele está no controle de todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós temos a ceia do Senhor. E eu quero convidar você a abaixar sua cabeça neste momento. Permaneça amando a Deus, independente das circunstâncias. Amando a Deus, independente da situação que você está vivendo. Não permita que as dores, as agruras
as adversidades, faça o seu amor esfriar pelo Senhor. Pelo contrário, Deus às vezes permite que venhamos passar pela fornalha, para que você tenha certeza de que Ele é o quarto homem, de que Ele está contigo, irmã, de que Ele não te desampara, que Ele não te deixa. Se renda totalmente a Deus. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando, igreja, estão contribuindo. Se você ama a Deus, fica tranquilo. Se o seu coração está voltado para o grande El Shaddai, permaneça tranquilo, descansa o seu coração. A ordem de Deus é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Ele não perdeu o controle de nada, igreja. Ainda que às vezes o momento pareça ser desesperador, Ele permanece no controle de tudo, no controle de tudo. O que Ele faz agora não entendes, mas entenderás mais à frente. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Creia, igreja. O nosso Deus, Ele é especialista em transformar causa em bênção. Foi assim na vida de Jó, foi assim na vida de José, rejeitado pelos seus irmãos, lançado na prisão. Deus levanta daquele quadro e o faz governador do Egito. Por quê? Porque Ele controla, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que fazer? Permaneça amando o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Que o seu alvo nesta noite seja amar a Deus, igreja. Você tem amado a Deus? Você tem dedicado a sua vida ao Senhor? Se você tem feito isso, que fazer se não descansar então? Porque as coisas vão contribuir, vão cooperar para o bem. Para o seu bem, igreja. Para o bem daqueles que amam ao Senhor. Com seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração nesta noite. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, seja o teu nome louvado por esta noite, em que a tua palavra, ainda que brevemente, foi ministrada ao nosso coração aqui neste lugar, Senhor. Tua palavra nos fala que todas as coisas operam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Às vezes é no momento da tempestade, no meio da tempestade, nós não conseguimos enxergar a tua ação, a tua manifestação, mas o Senhor permanece no controle de tudo, Senhor. O Senhor não perdeu o controle da vida desse irmão, desta irmã. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. E eu quero, ó Deus, entregar nesta noite a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está passando, ó Deus, quem sabe, por uma tempestade nesta noite, passando, ó Deus, pelo vale, pela tormenta, adversidade, talvez adversidade, Senhor, no casamento, relacionamento, na vida espiritual, na vida sentimental. O Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos aqui nesta noite,
a fim de que essa pessoa tenha compreensão de que o Senhor, meu Deus, está fazendo com que essa luta está cooperando para o bem lá na frente, Senhor. Meu Deus, sustenta a fé dele, a fé dela nesta noite. Sustente, ó Deus, a fé desse irmão, dessa irmã aqui neste lugar. Ajude, ó Deus, para a honra, para a glória e louvor ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Levante as duas mãos aos céus e diga: eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Mais uma vez, mais forte: eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Se você crê nessa verdade, aplauda o Senhor nesta noite.